voltamos aqui para o nosso programa de hoje. Eu estou conversando com Tânia Zaguri sobre esse livro que ela lançou há pouco tempo, O Professor Refém. Agora, Tânia, você enfoca bastante essa questão da queda da qualidade do ensino, que antes de a gente falar do professor, que é um personagem importante e muitas vezes esquecido nessa história toda, né? É porque me parece, e eu queria que você comentasse um pouco, me parece que a queda do ensino, do padrão de ensino no Brasil, é curioso, no Brasil, em outros países, talvez isso também seja uma questão até de perguntar. Mas no Brasil, a queda de padrão de ensino corresponde a uma certa mudança de costumes e de atitudes nas famílias e nas escolas. A partir dos anos 60, fim dos anos 60, começo dos anos 70, começou a ficar, digamos assim, feio, pai e mãe reprimirem os filhos, pai e mãe terem, né, tipo, ter horário para as coisas, né? Não, isso não pode mais. Os filhos não podem ser reprimidos, eles têm que desenvolver, tem que desenvolver sua criatividade, não pode ser reprimidos. Na escola acontece um pouco isso também. Então eles chegaram ao Brasil, pelo menos eu me lembro disso, uma série de inovações pedagógicas, novas linhas de pensamento, de atuação, e falando muito sobre isso. E é curioso que é isso, nesse momento é que coincide com o início da queda do padrão educacional brasileiro. É isso mesmo? Olha, isso, como eu digo no livro, é uma parte do problema. Você tocou num ponto muito importante e é verdadeiro, sim. Não é, primeiro, aquela pergunta que você indiretamente acabou de me fazer. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Não, não que obrigatoriamente... A escola entrou em crise em termos gerais. Em muitos lugares do mundo. Agora, sendo que é importante dizer que muitos países, como a Espanha, por exemplo, já resolveram esses problemas. Sim. Países, às vezes, não a Espanha, mas outros países até mais pobres do que o Brasil, como a Coreia, por exemplo, e outros em que eles conseguiram superar seus problemas através de medidas importantes que eu, inclusive, cito no livro, quando eu apresento no último capítulo alguns caminhos, porque não existe uma solução só. Né? Eu também não pretendo ser guru e dizer que eu sou a dona da verdade de maneira nenhuma. Eu, como uma pessoa que pensa, né, a gente tem que ter sempre abertura para saber que existem vários caminhos. Mas existem algumas coisas que precisam realmente ser repensadas. Por exemplo, nesse estudo que eu fiz, uma das coisas que é apontada pelos professores, uma das coisas que eu questionei junto aos professores é que eles colocassem, pedir para eles colocarem o que eles consideram hoje que é o seu maior problema para esse professor que está em sala de aula, que foi o professor ouvido aqui. E é importante que eu diga que não foi ouvido só o professor da rede pública, foi ouvido o professor da rede pública, da rede privada, de primeira a oitava série e do ensino médio. Então, houve uma concordância muito grande, e sendo os professores da região norte, região sul, região centro-oeste, não importa, cidade grande, cidade pequena, todos eles concordaram que o maior problema, isso sem saber o que um estava falando, né? Porque era anônimo, eu só fui trabalhar os dados depois. Então, houve 22% dos professores apontaram como seu maior problema a indisciplina dos alunos, a falta de respeito à autoridade, que está ligado exatamente ao que você colocou. E eu explico aqui no livro o seguinte, que, na verdade, muita gente, e por isso o título do livro, Professor Refém, porque tem muita gente na sociedade que acha que o problema se centra apenas no professor, que o professor vai resolver tudo. É claro que o professor ele tem nas suas mãos um grande poder, sim, na formação. Você acha, então, que muitos pais consideram a escola tem que ensinar uma série de coisas para o meu filho, coisas que eu não preciso fazer? Uma parte é isso. Então, o que eu explico aqui é que se espera que o professor resolva todos os problemas. E o que eu tento mostrar no livro é que o professor hoje, o que é um refém? É uma pessoa que está numa situação colocada à força e da qual ele não pode sair sozinho. Ele precisa a não ser os que conseguem fugir, né, com risco de vida. E é mais ou menos o que está acontecendo com o professor, porque ele está refém de uma série de fatores. Políticas educacionais equivocadas. Da família, que você colocou muito bem agora, que perdeu ao longo dos últimos anos, e a maior parte dos meus livros anteriores a esse, trata exatamente da questão da autoridade na família, na relação pais e filhos. Porque houve esse engano que eu digo que é o psicologismo, né? Os pais aprenderam muita coisa a partir da divulgação dos conhecimentos da psicanálise e da psicologia como um todo, de outras linhas psicológicas também, e que influenciaram inclusive as linhas pedagógicas modernas.
E elas são corretíssimas, eu não estou dizendo que essas linhas sejam erradas. O que houve foi um exagero. Então hoje, como você falou muito bem, tem pai que acha que se ele disser um não para o filho, se ele estabelecer uma regra, ele está tirando a liberdade, ou está podando a criatividade, ou ele está frustrando, ou até pior, traumatizando. Porque a maior parte das pessoas não sabe a diferença entre frustração e trauma. Sênia, eu vou te jogar um abacaxi agora. Jogue, por favor. É o seguinte, só essa questão dos pais, dos filhos, né? E antes os pais reprimiam demais. E castigos físicos. Na própria escola. Também, Eu lembro de um garoto assim, você está em sorte, que no meu tempo, alguém falava, tinha, os meninos ajoelhavam em milho no chão. É verdade. Tinha professor com varinha. Varinha na mão. Lá em casa tem uma palmatória guardada. É umas coisas antigas que eu tenho, antiguidade, meu marido gosta muito de antiguidade. Então ele voltou à terra natal dele, que é Macapá, e trouxe para nossa casa a palmatória. Os professores usavam? Usava com o meu marido ainda, chegou a apanhar com a palmatória. E está lá em casa guardado, cheio de sulcos, sabe a madeira gasta, de tanto bater nos meninos? Então é claro que isso não está, hoje em dia, já se sabe que essa não é a melhor forma de educar, graças a Deus, né? Mas você acha que é castigo... É que estão tramitando aqui, uma certa comoção, que é contra o castigo físico, em qualquer instância. Eu acho também. Contra o castigo físico em qualquer instância, em casa ou na escola. Nós não somos contra torturar preso, nós não somos contra infligir qualquer sofrimento físico para se conseguir qualquer coisa. Então por que a gente vai fazer isso com as nossas crianças, não é verdade? É lógico que há 40 anos atrás isso era visto como normal, porque não se conheciam estudos importantes como os de Piaget, de Maria Montessori e outros grandes psicólogos, pedagogos e estudiosos da educação. Então a gente evoluiu. O problema é que o homem gosta sempre do 8 ou 80, sabe? Eu já notei isso. A humanidade Você falou em 8 ou 80 agora, sabe o que me vem a imagem que me vem à cabeça? Nós saímos de velhos tempos do professor com a palmatória para cair numa situação que... o professor que apanha, né? Escola pública em São Paulo, o garoto de 16 anos põe um revólver, mostra o revólver assim pro professor. O senhor deve ter lido, você deve ter lido, não, recentemente aquele professor que em Recife foi espancado, porque ele tirou a bola. Veja bem, ele não botou ninguém de castigo, ele não agrediu ninguém. Ele simplesmente pediu a um grupo de alunos que estavam jogando bola no corredor, estavam atrapalhando a aula dele, e ele então, depois de pedir educadamente, que hoje o professor é igual pai e mãe, meu filho, por favor, não vai nessa festa que é perigosa. O professor também, e por isso que ele é refém também, né, dos próprios alunos que aprenderam na família não tem limite, então eles acham que eles podem tudo. Então o professor pediu 3 vezes, por favor, está atrapalhando a minha aula. Na 4ª vez, quando a bola entrou na sala de aula dele, ele pegou a bola e disse, agora só vou entregar no final do tempo de aula. Perfeito, ele não fez nada errado do ponto de vista pedagógico. Nenhuma teoria pedagógica moderna acha que sanção não pode existir. O que se condena é o castigo físico. Mas sanção, ou seja, um limite, o que é a sanção? São as regras que você mostra para a criança que acontece se ela não seguir algumas, pelo menos, as regras essenciais que nos garantem a civilidade, que nos garantem a democracia, o direito de todos. Então, esses meninos juntos, eram um grupo de adolescentes, simplesmente, em vez de digamos, fazer uma autorreflexão, eles agrediram o professor fisicamente. A coisa só não foi mais grave porque houve um outro gruro que interferiu. Bom, ou seja, ele foi humilhado publicamente. Ele foi agredido fisicamente, como você falou. Nem 8, nem 80. Nós saímos sim da era da palmatória, graças a Deus por isso, mas também não podemos chegar a um momento como hoje, que o professor, mais de 1/5 dos professores, né, colocou com clareza isso. E sabe qual foi o segundo grande problema do professor? A falta de motivação do aluno. Então a gente entra num outro aspecto que a gente pode comentar. Sênia, vamos para mais um intervalo? Depois eu quero falar um pouco com você, no próximo bloco, pensando em alguns encaminhamentos para essa grande crise. É importante, com certeza. Eu estou conversando hoje aqui com a filósofa e mestre em educação Tânia Zaguzzi, e a gente vai para o intervalo e volta já.